Boa noite a todos, é uma alegria nós estarmos aqui de novo nessa segunda-feira, não é? Exposição doutrinária da UME. Hoje nós estamos recebendo nosso irmão Leandro Godoy, né? Daqui a pouco eu vou apresentar ele com mais detalhes, não é? E antes de nós passarmos, então, à exposição, nós vamos lembrar que nós vivemos um momento de pandemia e que, apesar de muitas casas estarem fechadas, com as suas portas fechadas, existem estudos online, existem atividades online como essa, e mais do que isso, a gente vem dizer que nós não estamos desamparados. Nós encontramos lá na Gênesis, capítulo 14, item 33, nós encontramos ali as maneiras de transmissão do magnetismo, ali diz, né? Porque é a linguagem da época, mas são os fluidos espirituais. Então, diretamente do mundo espiritual, nós recebemos sim. Então, a gente diz isso por quê? Porque muitas pessoas acreditam que, se não estão no presencial recebendo o passe ali do médium, elas não estão recebendo. E isso não é assim. Graças a Deus, a espiritualidade maior nos supre dos fluidos que precisamos, das energias, através mesmo deste momento aqui, desses momentos online. Por quê? Porque para a espiritualidade não existem barreiras materiais, mas nós enfatizamos também que é preciso que criemos condições para receber as energias que vêm do alto. Que condições são essas? Uma delas é o Evangelho no lar. Uma vez por semana, se reunir em família. Se a família não gosta de orar, alguém não gosta, se reúne com aqueles que gostam, até mesmo sozinho, mas criar um horário de reflexão, de leitura, de oração no próprio lar. Individualmente também, através da leitura do Evangelho, rogando ao Pai, ao Criador, não é, as bênçãos, que nós sim seremos atendidos. Então, ali na Gênesis, capítulo 14, nos diz, não é, pensamento e vontade, o pensamento é tudo. E quando nós estamos em harmonia e criamos condições, o mundo espiritual nos atende. E então, neste momento, vamos fazer uma breve leitura do Evangelho para fazermos em seguida a nossa prece de abertura. Então, caiu aqui. Item 4 de estranha moral. Abandonar pai, mãe e filhos, né? Sem discutir as palavras de Jesus, deve-se aqui procurar o pensamento que era evidentemente este. Os interesses da vida futura prevalecem sobre todos os interesses e todas as considerações humanas, porque esse pensamento está de acordo com a substância da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de uma renunciação à família seria a negação dessa doutrina. Então, convido os irmãos, neste momento, para orar a Jesus, quem sabe fechando os olhos, mentalizando o Mestre, à nossa frente, ele nos escuta, nos vê e nos ouve. E dizemos, Senhor, obrigado por este momento, obrigado por estarmos aqui, obrigado por essa atividade em que podemos refletir sobre o Evangelho, sobre os seus ensinamentos, Jesus. E pedimos permissão ao Senhor para iniciar essa atividade, que o nosso irmão possa receber do alto também as energias, as intuições, a inspiração divina, Senhor, para o trabalho que Ele preparou com tanto carinho e amor. Muito obrigado, Jesus. Que assim seja. Então, meus irmãos, aqui o nosso irmão Leandro Godoy, que é lá da UME Canela, né? Confundo às vezes com Caxias, mas UME Canela, Sociedade Espírita Esperança, nosso companheiro lá da equipe de atendimento espiritual da Fergs, não é? Que vai nos trazer hoje, então, o tema, não é? Vou dizer, ele mesmo vai dizer, Jesus acalma a tempestade, não é? Então, eu vou passar a palavra ao Leandro. Muito obrigado, Leandro. Bom trabalho a todos, né? Vai ser um momento de crescimento para todos nós.
Obrigado, meu irmão Sandro. Obrigado a todos que estão nos acompanhando. Gente, é uma alegria imensa poder estar aqui dividindo com vocês essas humildes reflexões sobre esse ser tão importante para todos nós, não só para nós espíritas, mas para todo o nosso planeta Terra, que é o Mestre Jesus Cristo. Como o Sandro já falou, eu sou Leandro Godoy, sou colaborador da Sociedade Espírita Esperança de Gramado e faço parte também, humildemente, da equipe de multiplicadores da nossa Federação Espírita do Rio Grande do Sul. Antes da gente ir diretamente, né, para o nosso assunto, nós temos que fazer, pessoal, uma pequena viagem com Jesus Cristo, para entender o contexto no qual, né, nas próximas cenas que a gente vai ver, né, e vai ouvir as explicações, entender a magnitude desse ensinamento de Jesus, que é a culminância do nosso trabalho de hoje, que é Jesus acalma a tempestade. Essa caminhada, né, ela inicia quando daquela visita muito importante de Jesus a seu primo João Batista, às margens do Rio Jordão. Essa visita que nos traz uma lição muito, muito elevada. Jesus Cristo chega às margens do Rio Jordão, onde João estava ali pregando, né, aquele bordão que ele dizia: arrependei-vos, porque o fim dos tempos está chegando, um bordão apocalíptico, e batizava as pessoas na água. E quando João viu Jesus às margens do Jordão, João disse: eis aqui o Messias, urge que eu diminua para que ele possa crescer. E Jesus desce até a água e pede a João o batizar, e Jesus diz: não, tu tens que me batizar. E Jesus olha nos olhos de João e diz: que tudo seja feito como tem que ser feito nesse momento. Gente, há uma mensagem de humildade do Mestre Jesus, que entende que a caminhada da implantação do Evangelho estava iniciando, ela duraria 3 anos, como a gente, né, supõe através dos estudos do Evangelho, mas estava iniciando naquele momento. Foi o primeiro passo de Jesus diretamente na pregação do Evangelho, da implantação da sementinha da regeneração no planeta Terra. Foi o batismo de Jesus com João Batista. Quantas vezes nós, né, impacientes, muitas vezes no meio espírita também, no intuito de querer ajudar, de querer fazer, de querer ir para frente, na nossa vida materialista, no nosso trabalho, né, querer avançar a qualquer custo, sem esperar o momento certo, sem esperar o equilíbrio, passamos por cima de situações as quais a gente deveria com humildade esperar, com sabedoria, né, aprender com as situações para poder avançar pedagogicamente, como o Mestre Jesus nos ensinou. O espírito mais elevado que já pisou a face desse planeta, gente, o espírito angelical de primeira grandeza, humildemente se deixou ser batizado por João Batista. Após o batismo com João Batista, Jesus foi ao deserto. Uma outra lição importantíssima, filosoficamente falando, pessoal, carregada de simbolismo filosófico, os 40 dias e as 40 noites de jejum, né, daquele exílio, daquele autoexílio que Jesus se impôs no deserto, em que o espírito trevoso o tenta 3 vezes. No final ali do jejum, Jesus Cristo, com muita fome, o espírito trevoso diz para ele: se você está com fome e você é o Filho de Deus, tem todo esse poder, transforma essas pedras em pão e sacia a tua fome. E Jesus olhou para o espírito trevoso e diz: não só de pão vive o homem, nos alertando, pessoal, que os dons espirituais não devem ser usados para benefício próprio, e sim para benefício dos nossos irmãos. Que a palavra divina nos ensina a caridade, nos ensina a doação, principalmente na modalidade de mediunidade que a doutrina espírita labuta, que é a mediunidade com Jesus, os 2 pilares, autoburilamento e auxílio ao próximo. No segundo momento, o espírito trevoso
leva Jesus ao topo do templo e diz: joga-te daqui, e quando tires no ar, antes de tocares qualquer pedra, pede para que uma legião de anjos te sustente e te erga no ar. E Jesus disse: não tentarás o Senhor, nos pedindo humildade e resignação positiva, demonstrando isso perante aquela prova, né, que supostamente o espírito trevoso, né, estava o tentando, mas é uma mensagem filosófica, gente. Jesus nos ensinando que diante das provas, diante das dificuldades, nós não podemos blasfemar e nem duvidar de Deus, soberanamente justo e bom Pai, Criador do universo, Criador de todos nós. Num terceiro momento, uma terceira mensagem muito importante para todos nós, em que o espírito trevoso mostra para Jesus todas as riquezas, os exércitos, os palácios do mundo, diz: ajoelha-te perante mim, que eu te darei tudo isso. E Jesus disse: meu único Deus é o Senhor, eu só louvarei ao Senhor, e só servirei ao Senhor, a ninguém mais, nos alertando contra a armadilha do materialismo exacerbado, da busca excessiva, né, pelos bens materiais, nos fazendo esquecer da busca pela espiritualidade, da religação com Deus, que é um dos fatores importantes da doutrina espírita. Ela nos oferece ferramentas para que a gente possa se religar com Deus através do equilíbrio, da busca pelo equilíbrio entre a nossa subsistência, entre a nossa vida material e a nossa busca por virtudes através das nossas caminhadas na espiritualidade. Terminando, então, esse jejum no deserto, Jesus volta a Netzaret, né? Nazaré, a sua cidade, a cidade onde ele cresceu depois de ter voltado do Egito com a família, até próximo dos 30 anos. Jesus fica sabendo, pessoal, da morte do seu primo João Batista, né? Daquela cena famosa da decapitação de João Batista, e Jesus entende que ali era o momento dele iniciar a sua jornada apostólica, porque Jesus era um apóstolo, sim, gente, apóstolo de quem? De Deus, o médium de Deus, o apóstolo de Deus na terra. Então Jesus sai de Nazaré, e nesse próximo slide, nesse próximo momento, nós vamos ver para onde Jesus se dirigiu. E o simbolismo dessa jornada de Jesus, de Nazaré para Cafarnaum, é muito importante para nós, pessoal. Esse local, vários espíritos na doutrina espírita falaram sobre ele, espíritos como Neio Lúcio, como Irmão X, né, Humberto de Campos, depois assumiu o pseudônimo de Irmão X, né, Karbar Schutel, nos fala que esse lugar é um lugar muito peculiar e muito importante na história da implantação do evangelho no planeta Terra. Cafarnaum era uma cidade, uma aldeia, né, onde tinha um comércio de pesca muito forte, que fica às margens do Lago de Genezaré, ou conhecido como Mar da Galileia, porque ele é enorme, pessoal. De margem a margem, de Cafarnaum até a próxima cidade, a margem mais próxima tinha 19 quilômetros de distância. A cidade de Cafarnaum, o que significa Cafarnaum? Cafarnaum, do hebraico, é aldeia de Naum, mas não Naum, o sétimo dos profetas menores do Antigo Testamento. Naum, em hebraico, significa o consolador, ou consolação, ou apoio. Então, Cafarnaum significa aldeia da consolação. Os historiadores, os estudiosos, os arqueólogos, linguistas, né, os pesquisadores da história tentaram descobrir o porquê que essa cidade foi apelidada, ou foi dado o nome de Cafarnaum, que povo deu esse nome, e até hoje não descobriram, mas de todo sempre se sabe que esse local é chamado Cafarnaum, Vila da Consolação, e para lá o maior consolador que já pisou a face desse planeta, como eu gosto de repetir, se dirigiu para iniciar sua jornada, pessoal. Jesus foi a Cafarnaum, e chegando em Cafarnaum,
o primeiro feito de Jesus significativo, que a gente vai ver nesse próximo bloco, foi a escolha dos seus primeiros discípulos. Jesus andando na beira da praia, e uma outra lição importantíssima para todos nós, pessoal. Jesus escolheu pessoas muito simples. Ele andando pela praia, ele viu 2 pescadores, Pedro e André, 2 irmãos, um mais velho, o outro mais jovem. Olhou para eles e disse: sigam-me, que vos farei pescadores de homens. Jesus, como um grande líder, como está citado no O Líder Espírita, de autoria de Maria Elizabeth Barbieri e de Gabriel Salum, né? Cita Jesus como um grande líder e cita essa parte do convite dos primeiros apóstolos, utilizando algo que eles gostavam muito, que era a vida deles, que era jogar ao mar, pescar pela sua subsistência, como argumento para chamar aqueles 2 irmãos a lhe seguirem na jornada. Que eu lhes farei pescadores de homens. Logo depois ele encontrou Tiago e João, né? O raio e o trovão, como Jesus apelidava, os 2 pela sua impetuosidade, né? Pela sua energia, e os convidou: largue tudo, deixe para trás e me siga. E ali Jesus começa a sua jornada. Logo depois, o coletor de impostos, né? O publicano Mateus, né? Convida Mateus a lhe seguir, e assim por diante, até fazer o colegiado dos 12 apóstolos. Mas nesse primeiro momento, nessa primeira ida, né, na saída, quando Jesus sai da sua cidade, né, que era Nazaré, e vai a Cafarnaum, ele convida esses 4 discípulos, pessoal. Jesus convidou para ser apóstolo. Apóstolo significa aquele que vai dar continuidade, aquele que vai levar adiante o trabalho. Jesus escolheu como 12 apóstolos, patrícios romanos ricos. Ele escolheu entre os estudiosos do Sinedrim, né, do Sinédrio, entre os escribas, entre os fariseus, né? Ele escolheu entre sábios gregos. Não, gente. Ele escolheu 10 pescadores, um ex-zelote e um coletor de impostos. Pessoas simples do povo, pessoas muitas vezes odiadas pelo povo, porque Deus não escolhia os qualificados, ele qualificava os escolhidos. E Jesus, como apóstolo de Deus na terra, fez o mesmo. Que o processo pedagógico de evolução que Deus nos impõe, Jesus fez com aqueles apóstolos. É óbvio que nós sabemos que pessoas que cumpriram uma tarefa tão importante devem ter vindo minimamente preparadas, né? Fazer isso, trilhar essa caminhada com Jesus no seu projeto reencarnatório. Mas o papel que essas pessoas tinham na Terra e foram convidadas por Jesus para serem seus apóstolos é de um simbolismo muito importante. Muitas vezes a gente acha: eu não tenho condições, eu sou uma pessoa muito simples, não tenho cultura, eu não posso ajudar, não posso ir, não posso servir como voluntário em tal lugar, não posso ajudar na casa espírita, não posso ajudar no movimento. Gente, Jesus chama a todos nós, desde as pessoas mais simples até as pessoas de mais capacidade intelectual. Para Jesus não existe trabalhos pequenos e não existem trabalhos grandes. Existe trabalho no bem, renovador, transformador, de autoburilamento e de regeneração para o mundo que está à nossa volta. E a escolha dos discípulos é o exemplo disso, gente. Senão Jesus teria escolhido a elite, como outros profetas contemporâneos de Jesus fizeram, como Apolônio de Tiana, em Roma, que era um espírito de escola, mas que trilhou uma caminhada elitista, ensinava só para filhos de senadores, né, em assembleias secretas, e se perdeu nos meandros da história. E nós sabemos o que aconteceu com o Mestre Jesus. Ele dividiu a história do mundo em 2, pessoal, com o seu exemplo antes de Cristo e depois de Cristo. Diante dessa prova da excelsitude da vinda e da importância desse acontecimento para o planeta Terra, todos nós quedamos de joelhos e baixamos a nossa cabeça,
né? Nenhum ceticismo se sustenta diante desse fato incontestável. Jesus mudou a história do planeta, dividiu a história do planeta em dois, e a partir da vinda de Jesus para a Terra, tudo se modificou. Continuando a nossa jornada, nós vamos dar uma passadinha, pessoal, antes de chegar, né, na tempestade acalmada por Jesus. No próximo bloquinho, a gente vai ver alguns milagres, né, entre aspas, alguns feitos importantíssimos de grande significado para nós, como esse que está na tela, o paralítico de Cafarnaum, né? Aquela cena em que Jesus pregando na casa de Pedro, a casa ficou rodeada por uma multidão de pessoas, e 4 amigos, sabendo que Jesus estaria ali, pegaram uma maca, colocaram um 5º amigo querido, que era paralítico, e tentaram levar até Jesus para que Jesus pudesse o curar. E aí eles, vendo que tinha aquela multidão, que eles não iam conseguir chegar, eles não mediram esforços, e através de uma manobra, subindo num barranco, chegaram ao telhado da casa de Pedro, abriram as telhas e derribaram, né, arriaram aquele amigo na maca para dentro da casa. Jesus, com o seu poder mental, né, com o seu poder telepático, com certeza já estava visualizando toda aquela cena, já sabia, né, do esforço daqueles amigos, e quando viu aquele paralítico descendo, disse: nunca vi tamanha lealdade, tamanho amor, tamanha amizade, né? E aí disse para o paralítico: os teus pecados estão perdoados. E alguns fariseus que estavam ali disseram: como é que perdoas os pecados? Só Deus pode perdoar os pecados. E Jesus olhou para os fariseus e disse: se vocês não acreditam que eu, filho de Deus, perdoar os pecados, vocês vão acreditar nisso? Pega a tua maca, põe de braço e saia andando daqui. E o paralítico levantou, pegou sua maca e saiu andando, e todos ficaram espantados. Uma lição maravilhosa que o Mestre Jesus nos deixa de fé em Deus, de fé no amor de Deus, que pode transformar todas as nossas iniquidades. Com certeza essa paralisia era resultado de invigilância daquela pessoa, era resultado de maus hábitos. Então aquele olhar luminoso de Jesus o sanou de todas as mazelas. Nós temos o próximo, que é o homem da mão mirrada, que é um exemplo daquele homem que tinha a mão afiada e era uma pessoa muito orgulhosa, e Jesus dá uma lição de humildade. A humildade pode reconstituir, se for a nossa intenção se modificar para o bem, reconstituir até uma atrofia física, né? Então, use para o bem, use para a caridade, e aquele homem de sua mão reconstituída, vá e não tornes a pecar. Uma das primeiras vezes que Jesus disse essa frase tão importante, né? Jesus sempre curava, dava a sua lição, dava o seu exemplo, mas jogava a responsabilidade também, né? A responsabilidade do livre-arbítrio para cada um de nós, né? E eu lhe perdoo, mas vá e não tornes a pecar, porque é responsabilidade sua andar na trilha reta, na trilha luminosa do Evangelho, rumo a Deus. Um outro exemplo endemoniado de Cafarnaum, né, no próximo bloco, né, aquele homem que tinha os espíritos trevosos, e Jesus, de cima da sua autoridade, como Filho de Deus, né, o enviado de Deus à Terra, repreendeu aqueles espíritos, demonstrando a sua autoridade moral, pessoal, demonstrando ser Jesus, sim, o espírito mais evoluído, mais elevado que já pisou a face da Terra. Então repreendeu aqueles espíritos, e aqueles espíritos abandonaram o endemoniado de Cafarnaum diante da autoridade moral de Jesus, não sem antes Jesus dizer a famosa frase: e não tornes a pecar também, demonstrando que tudo aquilo que aconteceu com aquele homem era responsabilidade dele, porque ele, através dos seus atos, atraiu esses espíritos trevosos. Quando a gente reclama dos espíritos obsessores, vai na casa espírita e pede, através do atendimento fraterno, né, que os espíritos obsessores sejam expulsos, a gente tem que repensar esse nosso ato, né? Na verdade, os espíritos obsessores, irmãos enfermos, atraídos por nós, através da nossa invigilância e do nosso baixar do padrão vibratório. E Jesus demonstrou em várias passagens do Evangelho essa verdade universal, né? A verdade da atração
energética, né, das energias, né, as energias afins se atraem, né, energias elevadas atraem amigos espirituais elevados, energias deletérias atraem, né, irmãos enfermos que se consorciam com essa energia para se comprazer o mal que nós fazemos a nós mesmos. Então nós temos um próximo exemplo também muito interessante, a cura da sogra de Pedro, Jesus ali fortalecendo a instituição família e fortalecendo os laços com os apóstolos, né? Curando aquela pessoa querida para Pedro, que era os líderes dos apóstolos, né? Lembramos que o nome de Pedro era Simão Bar Jonas, né? Filho de Jonas, e Jesus o apelidou com uma palavra em latim, né? Petrus, a pedra, onde edificarei a minha igreja. Só que igreja, pessoal, na época de Jesus vinha de iglesia, a palavra iglesia do hebraico, que significa reunião de pessoas que pensam do mesmo jeito, reunião de pessoas irmanadas no mesmo sentimento, não um templo suntuoso, cheio de ouro, uma instituição poderosa. Não, igreja significa reunidas, voltadas para o bem. E Jesus, ele elegeu Pedro como a pedra onde ele iria edificar a igreja, essa reunião de pessoas, o planeta todo, planeta Terra, andando de acordo com o evangelho, com os ensinos evangélicos, praticando o bem, sem olhar a quem, nunca fazendo ao próximo aquilo que não gostaria que nos fizessem, né? Amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então, a cura da sogra de Pedro foi um exemplo de fortalecimento daquele colegiado. Através desse episódio, né, Jesus estreitou o laço com os seus apóstolos e, a partir dali, eles seguiram a jornada de maneira firme, né, e com um aprendizado constante, né, até saírem pelo mundo depois do evento do Pentecostes, das línguas de fogo, e espalharem o evangelho pelo mundo inteiro, chegando até onde nós chegamos hoje. Muito bem, pessoal, e nós estamos chegando agora próximos do ponto alto da nossa explanação de hoje. No nosso próximo bloco, nós vamos ver esse ensinamento importantíssimo que Jesus proferiu um pouquinho antes do evento da tempestade. Jesus estava em Cafarnaum, às margens do lago de Genezaré, sentado, né, sob uma pedra, sentado num pequeno monte, uma multidão à sua volta, e ele falando sobre fé, gente. Jesus falando sobre, se tivesseis a fé como um grão de mostarda, dirias para aquela árvore, se desenraize dali, se enraize no meio do mar, né? Se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderias fazer prodígios. E Jesus ficou horas falando sobre fé, como a gente pode ver na próxima imagem, Jesus sentado, né, às margens do lago, falando àquela multidão e já captando mentalmente, né, a falta de entendimento da maioria, né, o entendimento parco de uns, e Jesus dizendo: confiais em Deus, confia no Senhor, confia na palavra divina, sigam o caminho do bem, não utilizem os erros dos outros para justificar os seus. E ao detectar esses pensamentos, ao detectar, né, essa inconformidade do povo que ainda não conseguia compreender os ensinamentos de forma direta, Jesus falava muito por parábolas também para deixar uma mensagem plantada no coração das pessoas para o porvir. Jesus olha para os seus apóstolos, encerra a explanação e diz, pessoal, e a gente vai começar essa jornada da tempestade acalmada a partir da próxima cena. Jesus olha para os apóstolos e fala: entremos agora no barco e vamos para outra margem. Os apóstolos estranharam. Jesus tinha falado horas para aquela multidão e costumeiramente se recolhiam à casa de Pedro ou à casa de Tiago para descansar, para cear. Mas Jesus não, ele disse: entremos no barco e vamos para outra margem. E aí a multidão viu Jesus saindo, entrando no barco com os apóstolos. Uma noite linda, calma, o lago de Genezaré,
soprando pacífico, uma brisa suave que mal inflava as velas do barco. E o barco começou a sua jornada, né, para o meio do lago de Genezaré. Vários barquinhos, né, quiseram acompanhar a jornada do mestre. Pessoas que tinham barcos pequenos foram juntos, né, em volta daquele barco, do barco de Pedro, o barco de pesca maior, e seguiram a jornada. Diante daquela calmaria, diante daquela noite límpida e clara, Jesus foi ao fundo do barco e adormeceu. Quando Jesus adormeceu, começou uma tempestade se formar. Do nada, a noite estava linda, estava clara, se formou uma tempestade. Ventos começaram a inflar as velas de maneira violenta. Uma das velas chegou a se rasgar, né? Ondas começaram a bater na lateral do barco, começou a entrar água dentro do barco. E os apóstolos correndo, apavorados, dizendo: nossa, onde está Jesus? Onde está Jesus? E alguém disse para Pedro: Pedro, Jesus está dormindo lá no fundo do barco. E Pedro chegou para Jesus, sacudiu Jesus e diz: mestre, mestre, a tempestade se irrompeu, o Senhor está dormindo, por acaso não se importa que pereçamos? Jesus abre os olhos, olha para Pedro, se levanta de maneira serena e diz: homens de pouca fé. Há poucos instantes atrás ele tinha falado ora sobre fé, ora sobre acreditar, sobre ter fé, acreditar em Deus. E Jesus olha para o alto, repreende os ventos se acalmam. Repreende a chuva cessa. Repreende o mar e o mar fica plácido. E os apóstolos olham para ele e dizem: quem é esse que até a tempestade o obedece? Muito bem, gente. Vamos ver o significado desse ensinamento, tópico por tópico. No nosso próximo bloco, na nossa próxima cena, nós vemos o barco. Qual o significado das duas primeiras falas de Jesus? Vamos para o barco e vamos atravessar e ir para a outra margem. O significado filosófico, pessoal, o barco significa a nossa vida atual, nossa atual encarnação, né? Nossa atual reencarnação. E ir para a outra margem é um simbolismo que Jesus nos deixa de sair da zona de conforto e ir para o avanço espiritual, buscar algo melhor, buscar uma condição melhor como ser humano. Então, entremos no nosso barco e vamos para outra margem. Vamos entrar na nossa vida, tomar as rédeas da nossa vida e buscar melhorar, pessoal. No nosso caso, como espíritas, através das ferramentas que a doutrina espírita nos oferece, sem desculpa, sem senão, sem ser mais e sem porquês, na resignação positiva, que é a aceitação das coisas como são, com o intuito de melhorar constantemente para o bem, indo para outra margem. Mas nessa cena consta um outro tópico, vários barquinhos, né? A gente vai ver na próxima cena, vários barquinhos seguindo junto. Quais são esses barquinhos, gente, que seguiram junto desse barco, indo para outra margem? São todas as pessoas que cruzam o nosso caminho, né? Pode voltar uma cena, meu irmão. Ali representa as mãos dadas em volta do mundo. Tem até uma patinha de um animal. Todos os seres que cruzam o nosso caminho. Nossos familiares, nosso círculo de amizades, nosso trabalho, pessoal, nossa profissão, né? Os animais, nossos irmãos menores, que merecem da gente um olhar muito mais caridoso do qual a gente tem. A gente ama uns, come outros, maltrata outros, e é algo que tem que ser repensado para o futuro, cada um individualmente, de acordo com a sua crença, de acordo com o seu entendimento. Então, aqueles barquinhos que vão, né, que estão indo para outra margem, representam todas as pessoas que são impactadas e impactam a nossa vida. Porque uma das nossas tarefas no planeta Terra é se melhorar, mas se melhorar fazendo todo o bem que a gente pode fazer, mudando o mundo à nossa volta. E aí nós vamos para o próximo tópico, próximo bloco, que é a tempestade, gente.
que ali na história de Jesus diz o seguinte: o mar estava calmo, estava plácido, e Jesus foi ao fundo do barco e dormiu. Qual é a representação disso na nossa vida? Quando o materialismo ou o apoio de uma instituição religiosa, filosófica, no caso da doutrina espírita, né? Quando a gente entra para a doutrina espírita e acha que por estarmos na doutrina espírita, por estarmos numa igreja ou num templo, nós estamos salvos, pelo simples fato de estar ali, a gente esquece de botar em prática os ensinamentos evangélicos no nosso dia a dia. Quando a vida nos oferece uma condição financeira, social boa, que tudo parece uma calmaria e nós esquecemos de nos religar com Deus, se esquecemos da bondade, da caridade, de olhar para o lado, para o nosso irmão desafortunado e oferecer a mão para soerguer ele, né, daquelas dores, daquelas provas que ele está passando, e rompe. Quando Jesus dorme no nosso barco, olha o simbolismo, quando a gente faz com que Jesus durma, a ideia, não a figura de Jesus, mas a ideia de Jesus durma no nosso barco, que é a nossa vida, e rompe as tempestades. Né? Quando a gente esquece de Jesus, esquece do Evangelho, esquece de Deus e mergulha na materialidade, ou mergulha nos cultos externos de fé, ou joga a responsabilidade para outros de coisas que a gente deveria estar fazendo, para os médiuns, para a casa espírita, né, para os aplicadores de passe ou para outras pessoas, e esquece de fazer a nossa parte, e rompe as tempestades. Quais são essas tempestades? Próximo slide a gente vai ver. A primeira, né, as brigas, a fogueira das vaidades nos ambientes de trabalho, a busca desenfreada pelo materialismo que faz com que a gente prejudique outras pessoas para se dar bem. A gente esquece da nossa busca espiritual e mergulha na materialidade e termina com muitas atribulações, como esse slide está nos demonstrando. O próximo slide vai nos mostrar uma tempestade também muito atroz que acomete, que é a depressão. A depressão que se acopla em nós pela nossa revolta contra os desígnios de Deus, pela nossa falta de entendimento, pela nossa falta de humildade de quando estamos nos sentindo frágeis, buscar ajuda. E aí se instala essa tristeza atroz que destrói o nosso corpo físico, desequilibra o nosso cérebro físico, nos desequilibra espiritualmente, turva, né, o nosso campo animalizado, deixa ele encrostado de energias deletérias, e se os espíritos trevosos, os espíritos doentes se acoplam em nós, nos levam à derrocada, a perder a chance de evoluir essa encarnação. Isso é uma outra tempestade que, quando Jesus dorme no nosso barco, costuma irromper na nossa vida, né? A tempestade, né, da depressão. Próxima cena vai nos mostrar, gente, o mundo à nossa volta. Quando a gente deixa que as coisas do mundo à nossa volta, que estão fora do nosso alcance, quando a gente deixa que isso nos contamine, fazendo com que a gente acredite que o mundo está pior, que o mundo não tem jeito, que a gente perdeu a fé na humanidade, e a gente utiliza isso para agir dessa maneira, entrando nesse comportamento de manada, comportamento de cardume, como está demonstrado naquele slide, um grupo muito grande de pessoas, né, fazendo uma baderna, fazendo um protesto violento. Quando isso acontece, essa tempestade costuma nos arrastar para a derrocada espiritual. E nós perdemos a chance, né, de evoluir. Então, o que nós temos que fazer, pessoal? Como nos mostra a nossa próxima cena, nós temos que acordar Jesus no nosso barco. Mas não como fez Pedro, indagando Jesus. Não te importa que pereçamos, como aquela pessoa que está passando por dificuldades, olha para cima e diz, Deus me abandonou, Jesus me abandonou. Não, a gente tem que acordar Jesus dentro do nosso barco através das nossas atitudes, através da nossa mudança para o bem, através da caridade, através da humildade, da busca por ser um ser humano melhor. E quando Jesus acorda na nossa vida, depois das tempestades ultrapassadas,
depois das dificuldades superadas, a nossa vida, pessoal, independente do que está acontecendo em volta, porque os nossos olhos, a escama-véu do orgulho e do egoísmo é tirado dos nossos olhos, a nossa vida fica semelhante à próxima cena que vai ser mostrada. Um mar tranquilo, né, acalmado por Jesus, como está mostrando ali, pelo poder excelso do Mestre Jesus. Como disse Karl Schutel, não duvidamos que Jesus teria o poder, né, de repreender os espíritos elementais, né, que coordenam os fenômenos da natureza e acalmar a tempestade, mas essa autoridade de Jesus acalmando a tempestade, ela é mais simbólica do que real, do que está sendo dito ali. Jesus acalma nossas tempestades interiores, Jesus acalma, né, as nossas guerras, acalma as nossas dissensões, nos transforma em pessoas mais brandas, mais pacíficas. A proposta de Jesus é: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados, bem-aventurados os brandos e pacíficos, porque herdarão a terra. E a nossa vida, ela vai ficar um mar calmo e tranquilo, como o slide de encerramento vai nos mostrar, com o sol brilhando e abrindo essas nuvens trevosas de dor e sofrimento que no momento atual, principalmente, estão turvando a nossa vida, né, de lágrimas pelas pessoas que estão sofrendo, mas também esse momento atual é um momento de grande aprendizado, que com resignação positiva, sem revolta, com o pensamento em Jesus, com Jesus acordado do nosso barco, nós vamos transformar as dificuldades em bênçãos de crescimento e, se depender de nós, através do nosso livre-arbítrio, sairemos melhor dessa situação do que nela entramos. Agradeço do fundo do coração a oportunidade de trocar essas humildes ideias, nessa humilde reflexão com todos vocês, e passo então de volta a palavra para o nosso amigo Sandro, que é o mediador dos trabalhos de hoje, para o encerramento da nossa explanação. Muito obrigado a todos e que Deus abençoe. Leandro, a gente aqui agradece, olha, reflexões profundas assim que servem muito para a gente nesse momento que a gente está vivendo. E realmente a gente tem dificuldades muitas vezes, né, em acordar o Cristo dentro de nós, né? Mas aí está a doutrina espírita, né? O Evangelho do Cristo, o Evangelho à luz da doutrina espírita, não é? Nos ensinando, nos mostrando o significado de cada história, de cada parábola que o Cristo nos contava. E agora só resta então a agradecer a Deus, né, e a Jesus. Então eu peço aos irmãos, neste momento, convido os irmãos, vamos então orar, cada um de nós, no seu lar, na sua casa, cada um de nós, mentalizando Jesus à nossa frente, com a mesma mão espalmada em direção à tempestade, só que agora em direção as nossas frontes, sobre nossas cabeças, as mãos luminosas como duas tochas de luz, de fluidos benfeitores. Vamos acreditar, acordando o Mestre Jesus dentro de nós. E vamos nos colocar agora como receptores das energias espirituais, dos fluidos espirituais que vêm do alto. Então vamos abrir o coração numa prece que pode ser íntima, em pensamento, ou como nós quisermos, né, da melhor maneira que nos agrade, e vamos dizer a Jesus: Senhor, aqui estou, Mestre Divino, o Senhor que curou os paralíticos do corpo e da alma, o Senhor que curou os cegos do corpo e da alma, o Senhor Mestre que curou os leprosos do corpo e da alma. Pedimos então, Jesus, que coloque suas mãos sobre nós para curar nossas almas, Senhor, nossas dores, nossas chagas, nossas ansiedades. Ampara-nos, Mestre, neste momento. Vamos abrir o coração, irmãos, em poucos segundos de silêncio,
entregando nossas vidas a Ele. Vamos apenas sentir a presença do Mestre amigo, dos benfeitores espirituais, do nosso anjo da guarda, protetor espiritual, como quer que cada um chame. Vamos apenas sentir a presença amiga, as energias benfeitoras do alto. Obrigado, Senhor, neste momento lhe agradecemos. Este momento de reflexão, de amparo, de ajuda, as palavras amigas do nosso irmão. E pedimos, Senhor, por todos aqueles que estão dentro das nossas casas, nos nossos lares, os nossos familiares, filhos, pais, irmãos, companheiros, companheiras, avós, todos aqueles, Senhor, que estão conosco, que o Senhor possa colocar as suas mãos de luz sobre cada um deles, dando força, dando amparo, proteção a cada um. Que a paz e a luz entre nos nossos lares, dissolvendo miasmas, trazendo otimismo, alegria, esperança no futuro, Senhor. E agradecemos a Deus, nosso Pai, Criador das estrelas, do sol, da terra, Criador das tempestades que limpam o ar, das flores, do vento, do céu azul, Senhor. Muito obrigado, grande Pai, pela sua beleza, pela sua perfeição. E pedimos, Senhor, pela paz no mundo, pela paz entre as nações, pela paz nas ruas, pelos protestos pacíficos, Senhor. Que todos nós possamos, então, compreender a harmonia e a fraternidade sobre a terra. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor. E que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado, irmãos, que todos tenham uma boa semana, muita saúde para todos, para todas as famílias que nos assistem. Muito obrigado, Leandro. Que Deus te ilumine, a ti e a tua família.